Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, a primeira edição dessa segunda-feira começa agora. Em reunião no Palácio Jaburu, o presidente Michel Temer sobe o tom e enquadra a base aliada. O governo quer que reformas trabalhistas e da Previdência sejam aprovadas sem novas modificações. Exercícios físicos fazem mais pela saúde cardíaca do que os remédios. A conclusão de estudo da Associação Norte-Americana do Coração e destaca a importância da atividade física também para o tratamento das doenças. A Agência Nacional de Energia Elétrica leiloa 7 mil quilômetros de linhas de transmissão em 20 estados. Investimento estimado em 13 bilhões de reais não deve aliviar as contas da agência, que sofreu corte de 45% no orçamento. Atendimento por telefone e até fiscalização de barragens podem ser comprometidos. O Ministério Público Federal abre investigação contra vídeos na internet que incitam adolescentes a comportamentos violentos. Pelo menos 19 mil deles estão no YouTube do Google, que diz não controlar conteúdo. O adeus a Gerry Adriani, o roqueiro da Jovem Guarda. O cantor morreu depois de ter um câncer diagnosticado há um mês. Na França, a eleição, depois de ataque, tem surpresa. Partidos tradicionais ficam de fora e segundo turno terá disputa entre extrema-direita e centro. Nas propostas, o único ponto em comum é a restrição a imigrantes. Começamos a edição de hoje falando de saúde e o diagnóstico doença do coração. A recomendação médica número 1, exercício físico. Essa é a nova diretriz da Associação Norte-Americana do Coração. Exercícios aeróbicos de força e equilíbrio são agora priorizados para melhorar a capacidade cardíaca e a qualidade de vida, principalmente dos idosos que têm problemas cardiovasculares. Vera faz exercícios todos os dias. Musculação segunda e sexta, terça e quinta, alongamento e pilates. Ivo praticou esportes a vida toda. Há 40 dias estava parado e já sente a diferença. A gente sente um pouco mais de dificuldade. Passando essa fase de desconforto, a gente se sente muito bem. Mainara controla a pressão arterial com a academia. Para mim é fundamental. Os três seguem o que dizem as novas orientações médicas. Mais exercícios físicos frequentes e menos remédios para manter as doenças do coração longe. Principalmente elas sofrem uma resposta muito forte do exercício físico, porque nós produzimos substâncias que nos protegem das doenças cardiovasculares. Essas substâncias são várias. E aquelas conhecidas também, nós diminuímos o colesterol ruim com o tempo, o colesterol bom aumenta com o exercício físico, o triglicérides abaixa com o exercício físico. A Organização Mundial da Saúde recomenda 2 horas e meia de exercícios moderados, como uma caminhada, ou 1 hora e 15 minutos de exercícios intensos por semana. Mas é importante que seja mesmo toda semana, porque os benefícios para o sistema cardiovascular não têm efeito cumulativo. Parou, perdeu. Parou 15 dias, quando você volta, tem que voltar do zero. Porque apesar da memória muscular em relação a fazer o exercício, os benefícios só vão aparecer depois de 12 a 14 semanas de exercício regular e vão se manter enquanto você fizer exercício. Quando a gente fala do leão, o prazo para declarar o imposto de renda termina nesta sexta-feira. A repórter Evelyn Avancini tira algumas dúvidas dos contribuintes. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, tem muitos atrasadinhos por aí, viu? 9 milhões de contribuintes ainda não declararam imposto de renda, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E é bom não deixar para a última hora, porque o sistema pode ficar congestionado. Sobre isso eu converso agora com Luiz Marcelo Turaza, que é supervisor subregional do Imposto de Renda de Pessoa Física. Boa tarde, Marcelo. O que os contribuintes precisam ficar atentos na hora da declaração? Necessariamente não perder o prazo, que se esgota agora na sexta-feira, dia 28. Ter toda a documentação necessária para fazer a declaração. Alguma mudança em relação ao ano passado? A legislação não. O que houve de alteração foi a composição de alguns aspectos técnicos do programa, como, por exemplo, não ter mais que o Receita Net para transmitir a declaração. O programa agora também é atualizado automaticamente, sem a necessidade de baixá-lo na nova versão para o download. E é bom evitar que o sistema fique congestionado, né? Então, quanto antes, melhor. A gente sempre observamos isso para o contribuinte, para não deixar para os últimos dias de prazo da entrega. Ok, muito obrigada. Quem quiser mais informações é só acessar o site www.receita.fazenda.gov.br. Aldo.
Obrigado, Evelyn, pelas informações. E olha, o serviço de reconhecimento de paternidade vai funcionar agora em todas as unidades do Poupa Tempo aqui no estado de São Paulo. O repórter Laís Duarte tem mais informações sobre esse mecanismo para conseguir aí um direito fundamental das pessoas, né, Laís? Boa tarde. Isso mesmo, Aldo. Boa tarde para você e para todo mundo. Segundo o Ministério Público, só no estado de São Paulo, mais de 750 mil pessoas de até 30 anos não têm a identificação de paternidade no RG. O objetivo do serviço é justamente garantir o direito de todas as pessoas terem o nome do pai no RG. Para isso, basta procurar uma unidade do Poupa Tempo, um cartaz como esse ou o balcão de informações para procurar saber como fazer isso. Eu vou conversar com a Ana Paula Veiga, que é a coordenadora do Poupa Tempo da Sé. Ana Paula, como é que faz? O que é necessário para usar esse serviço? É bem simples, basta a pessoa trazer o documento de identificação original e uma cópia. Chegando ao posto, vai ter que preencher um formulário, nós indicamos, nós ajudamos. E aí, esse formulário, junto com as cópias dos documentos, são encaminhados para o Ministério do Trabalho, Tem que trazer alguma identificação do pai? Tem que trazer a identificação. O nome, o endereço? Isso, tem que trazer, encaminhado para o Ministério Público. Quando for criança? Precisa trazer o documento da mãe, identificação, e o original e a cópia, mais os documentos da criança. Ok, muito obrigada pela participação. O formulário também pode ser retirado em qualquer unidade do Poupa Tempo e ser preenchido depois em casa. Quer mais informações? Entra lá no site poupatempo.sp.gov.br. Aldo. Ok, Laís, obrigado pelas informações. Agora a gente fala também de saúde, aí uma informação importante. Até o dia 23 de maio, o Ministério da Saúde realiza a vacinação contra a gripe. Mas uma outra vacina, também disponível no SUS, é muito importante nesses tempos mais frios, a vacina contra a pneumonia. E além das crianças menores de 2 anos, ela também deve ser tomada por pessoas com mais de 60 anos. Em 2014, a pneumonia foi responsável por 80% dos casos de mortes de idosos no Brasil. Não dá para ver, mas ele está no ar. Milhões de pequenos agentes bacterianos com o nome complicado que você conhece como causador da pneumonia. Acho pela gripe, né? A gripe forte não tratada, deve ser isso, né? Andar sem camisa de madrugada, levantar de madrugada quente. É de resfriado, eu acredito, né? Terror dos pais de crianças pequenas, a pneumonia é uma infecção respiratória grave que causa muita febre e tosse com catarro. Mas ela pode ser especialmente prejudicial para os idosos. Na verdade, a pneumonia, ela traz a piora da qualidade da vida do idoso depois de uma internação. Lembrando que um idoso ele interna por pneumonia do Brasil em 50% dos casos. O idoso ele basta estar no momento em que é mais propício, como o inverno, ou ter contato com uma pessoa com pneumonia, ele pode adquirir pneumonia. E isso acontece por um nome complicado para explicar, como o corpo humano perde com a idade a capacidade de responder a infecções e a memória de imunizações contra doenças. Por isso, é tão importante manter a vacinação em dia para pessoas com mais de 60 anos. A pneumocócica 23 valente é oferecida pelo SUS gratuitamente em uma única dose e pode ser tomada junto com a vacina da gripe. O importante é procure um serviço de saúde e seja orientado quanto à sua carteira de vacinação, tanto para a influenza, quanto para a pneumonia, quanto para as outras vacinas que existem para outras doenças. Os marqueteiros João Santana e Mônica Moura depõem hoje à Justiça Eleitoral em Salvador. Eles são ouvidos no processo que julga a chapa Dilma Temer. O depoimento ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, começou às 9 da manhã. O casal foi responsável pelas campanhas, a campanha que elegeu Dilma e Temer em 2014, Dilma em 2010 e Lula em 2006. E uma outra informação, a Polícia Federal indiciou Carolina Pimentel, mulher do governador de Minas, Fernando Pimentel, por participação em corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Também foram indiciados secretários de governo e 2 executivos que eram investigados pela Operação Acrônimo. Essa operação foi deflagrada em maio de 2015 para investigar tráfico de influência para liberação de empréstimos do BNDES e também esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. Uma das agências seria de propriedade da primeira-dama de Minas Gerais. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, é baleado ao reagir a assalto. Alcionei Miranda foi surpreendido quando chegava em casa ontem à noite. O filho, que chegara antes, já era refém dos assaltantes. Miranda reagiu com uma arma de uso pessoal e foi atingido. Os ladrões fugiram e o político foi levado ao hospital, onde está fora de perigo. A
polícia de Mato Grosso já identificou os 9 trabalhadores rurais assassinados na última quarta-feira num assentamento de Taquaruçu do Norte. Famílias que sobreviveram à chacina deixaram o assentamento porque estão sendo ameaçadas. A violência teria sido motivada pela disputa de terras. Fazendeiros da região são os principais suspeitos de encomendar o crime. A polícia está à procura dos 4 homens que participaram dos assassinatos. A área é de difícil acesso e policiais do BOP, Batalhão de Operações Especiais, foram enviados ao local. A preocupação dos pais com o conteúdo na internet chegou ao Ministério Público Federal. O órgão abriu investigação contra vídeos de jogos perigosos para jovens e adolescentes. O inquérito cita 4 canais específicos que contam com mais de 1 milhão de assinantes cada no YouTube. Essa popularidade gera publicidade às páginas, que podem lucrar até R$20 mil por mês. O que o MP quer é que a plataforma tenha maior controle sobre esse conteúdo, além de estudar uma responsabilização à empresa caso ela não tire ele do ar. No último mês, a Procuradoria Regional do Direito do Cidadão conseguiu que 11 vídeos fossem retirados por estimularem os jovens a se ferirem ou se matarem. A estimativa do Instituto de Me Cuida, que levantou os dados, é de que a rede tenha 19 mil vídeos com esse tipo de conteúdo. Ao Ministério Público Federal, o Google, dono do YouTube, disse que o site é uma plataforma de hospedagem, que não faz controle prévio do conteúdo e que a cada segundo é gerada 1 hora de material. Uma das queixas a serem analisadas é a demora na remoção desses vídeos, mesmo depois que eles foram denunciados. O presidente Michel Temer tenta dar um ponto final à debandada na base governista. A queda no apoio parlamentar por causa das reformas impopulares que tenta fazer passar no Congresso obrigaram Temer a convocar uma reunião de 3 horas na noite desse domingo para deixar claro uma coisa: não haverá mais recuos nem concessões nos termos propostos. O primeiro teste a essa determinação será a votação da reforma trabalhista, marcada para amanhã na Comissão Especial da Câmara. Na reunião no Palácio do Jaburu, residência oficial do atual presidente, ministros e líderes da base receberam a missão: avançar com as reformas. Para isso, até coisas óbvias foram lembradas. Ministros não podem mais convocar reuniões com parlamentares em horário de votações importantes. No presidencialismo de coalizão vivido no país desde a redemocratização, o presidente só governa se tiver apoio do Congresso. Por isso, os cargos no primeiro escalão do Executivo são loteados conforme o tamanho da bancada parlamentar. Isso faz com que os ministros sejam os principais interessados em domar os ânimos dos deputados. E a eles, Temer entregou a principal missão: enquadrar os descontentes. Será enterrado nesta tarde no Rio de Janeiro o cantor Gerry Adriani, uma das maiores estrelas da Jovem Guarda. O artista morreu de câncer pouco mais de um mês depois de descobrir a doença. Uma voz potente e porte de galã, Gerry Adriani era chamado de Elvis brasileiro. Jair Alves de Souza nasceu no Brás. Em 64, adotou o nome artístico de Gerry Adriani. Começou sua carreira cantando músicas em italiano, um gênero romântico que nunca abandonou. Mas foi com a Jovem Guarda que ele ficou conhecido como Elvis brasileiro. Neste programa Ensaio da TV Cultura, ele conta que veio por acaso o convite para dar voz às novas músicas do rock nacional. O cantor escolhido estava com um calo nas cordas vocais. Fui para o Rio de Janeiro e gravei aquele que seria o meu disco praticamente de apresentação para o então movimento da turma do Iê Iê Iê, que depois seria o da Jovem Guarda. Esse disco tinha, por exemplo, Deixa-me te acompanhar, pra casa quero te levar. Eu prometo no caminho, nem depressa ou de mansinho, nem um beijo irei roubar. Em fevereiro, um mês depois de completar 70 anos, Gerry Adriani veio ao programa Metrópolis falar da biografia que estava escrevendo e do CD que iria gravar com músicas de Raul Seixas. O ícone da Jovem Guarda foi um dos primeiros a incentivar a carreira do roqueiro. Raulzito e os Panteras atuaram como banda de apoio de Gerry por 3 anos. Aprendi o segredo da vida. Quando vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar. E hoje faz um ano que um sergipano baixo, de voz tranquila e uma história que se confunde com a música popular brasileira, nos deixou. Fernando Faro, criador e apresentador do programa Ensaio, aqui da TV Cultura, mostrava os artistas muito além das notas musicais. Ele fez o Brasil ouvir tantas vozes. É melhor ser alegre que ser triste. A esta mulher fingida que me fez sofrer. As câmeras se ouvia baixinho a voz do baixo. Meu nome
Juvenal de Holanda Vasconcelos. E o Naná veio de onde? Desde pequeno, desde que eu me entendi de gente, que minha mãe sempre me chamou Naná. Era Fernando Faro. O Faro foi um dos melhores amigos que a música brasileira já teve, né? Foi também um dos melhores amigos do produtor musical João Marcelo Boscoli e da mãe dele, Elis Regina. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Em 88 anos de vida, Faro foi jornalista, dirigiu espetáculos, musicais. Aos 88 anos, ainda dirigia o programa Ensaio da TV Cultura. Aqui, a luz se acendeu durante 26 anos. Nesse tempo, nesse palco, mais de 700 artistas foram entrevistados. E de frente com Fernando Faro, não eram apenas cantores, eram pessoas. A sensação que eu tenho é que tudo que não fossem as pessoas não interessava muito ao Faro. Ele ajudou a escrever os acordes da história da música brasileira. Ajudou a escrever a história do Brasil. De que Faro a gente está falando? Do Faro que ajudou a fazer o show das diretas e ajudou a antecipar a democracia? O Faro que fez os musicais infantis com Vinícius de Moraes, das maiores contribuições que já houve? A falta de baixo faz a música soar mais triste. A falta que ele faz é eu ter o número do telefone dele e ele não me atender mais. Eu ligo, ele não atende. A seguir, assalto milionário no Paraguai coloca a polícia atrás de quadrilha de brasileiros. E mais eleições na França vão para o segundo turno sem partidos tradicionais. A gente volta já. Estamos de volta. A Agência Nacional de Energia Elétrica leiloa hoje mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão em 20 estados. O leilão é feito neste momento na sede da B3, a Bolsa de São Paulo. A repórter Maria Manso acompanha. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Pois é, esse leilão era muito aguardado pelo governo para dar um up de recursos na área de infraestrutura. Os lances começaram a ser abertos às 8h30 da manhã e 1/3 dos lotes já foram vendidos. Veja no VT. Dividido em 35 lotes, o leilão foi realizado para vender 7.400 quilômetros de linhas de transmissão e subestações localizadas em 20 estados. As concessionárias vencedoras devem colocar as instalações para operar comercialmente dentro de 36 a 60 meses a partir da assinatura do contrato. A ANEEL prevê investimentos de 13,1 bilhões na construção das novas linhas e a geração de cerca de 28 mil empregos diretos. Além desse leilão, uma outra decisão do governo também pode mexer diretamente com o consumidor final, com todos nós. É que o governo decidiu cortar as verbas da ANEEL. A gente vai conversar com um dos diretores da ANEEL. Por que está acontecendo esse corte de verbas? Não, esse corte de verba ainda não ocorreu de fato. A verdade é que o governo tem que ajustar o seu orçamento e compreendemos a situação que o país, o desafio em termos do orçamento do governo, e aí há uma redução do orçamento de todas as instituições. Mas, pelo menos pelo que foi noticiado até agora, apesar da ANEEL ter recursos próprios que são deduzidos da conta de luz de todos nós, poderia ser afetado, inclusive, o atendimento por telefone dos consumidores e até a fiscalização das barragens. Isso deixa as pessoas preocupadas. É verdade, mas o governo tem total sensibilidade com essa necessidade de preservar o orçamento da ANEEL e tanto o Ministério de Minas e Energia, que a ANEEL é vinculada a esse ministério, como o Ministério de Orçamento está sensibilizado e já se comprometeu a recompor o orçamento e não executar o corte, porque o corte foi feito por horas para o governo de um modo geral, agora está desdobrando por instituição. E nós estamos em entendimento com o ministro de Minas e Energia, com o ministro do Planejamento, para que esse corte não chegue a afetar essas atividades essenciais da ANEEL. O leilão deve acabar a que horas? O leilão devemos continuar agora, a expectativa é que em torno das 14 horas a gente consiga concluir o leilão. Hoje, até agora, nós já realizamos algo em torno de 2/3 do leilão, já tendo um sucesso absoluto até essa etapa do leilão.
com um deságio médio de 36% até a última apuração parcial que nós fizemos. E esse deságio significa, daquele preço teto, a concorrência levou a um preço menor, portanto, uma modicidade tarifária importante para o consumidor. Ok, muito obrigada. Ana, com você. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Aldo? Agora as notícias internacionais. Os franceses foram às urnas neste domingo. O candidato de centro, Emmanuel Macron, é o favorito para vencer a adversária, a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, no segundo turno das eleições presidenciais francesas, marcado para o dia 7 de maio. A surpresa foi a derrota nas urnas dos partidos tradicionais. Em quase 60 anos, é a primeira vez que a direita vai estar ausente no segundo turno das eleições francesas. Jovem e à frente de um novo partido, o En Marche, Macron venceu a primeira etapa de uma disputa arriscada, sem nunca ter participado de uma eleição. Para o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, Macron é o candidato que representa os valores da União Europeia. O mercado financeiro também amanheceu aliviado com as eleições na França. As bolsas europeias abriram em alta e na Ásia o euro teve forte alta frente ao dólar e o iene. Na noite deste domingo, 2 pesquisas apontaram Emmanuel Macron como vencedor do segundo turno das eleições por ampla maioria. Em uma, ele aparece com 62% dos votos, contra 38% para Le Pen. E na outra, são 64% contra 36%. No discurso da vitória, Macron, de 39 anos, disse que vai encarnar a voz da esperança para a França e para a Europa. Já Marine Le Pen, de 48 anos, falou em resultado histórico e uma etapa superada para o Partido Frente Nacional, com o qual repetiu a façanha de seu pai 15 anos depois. Cerca de 30 criminosos invadiram a sede de uma transportadora de valores em Ciudad del Este, no Paraguai, durante a madrugada desta segunda-feira e fugiram com 40 milhões de dólares, cerca de 120 milhões de reais. As informações foram confirmadas pela Polícia Nacional do Paraguai. No assalto, que já está sendo considerado o maior da história do país, os ladrões explodiram a entrada da empresa, incendiaram carros e trocaram tiros com os vigilantes. Um policial foi morto e 4 pessoas feridas. De acordo com a polícia, os ladrões estavam armados com fuzis, metralhadoras e granadas. A quadrilha, segundo o jornal paraguaio ABC Color, é composta por brasileiros. A televisão estatal da Coreia do Norte mostrou nesta segunda-feira altos funcionários do governo prestando homenagens ao 85º aniversário da fundação do Exército Popular da Coreia, que é comemorado amanhã. O líder Kim Jong-un não apareceu nas imagens. A Coreia do Norte disse no domingo que estava pronta para afundar um porta-aviões dos Estados Unidos, para demonstrar seu poderio militar, no último sinal de aumento das tensões na região. Os Estados Unidos ordenaram que a sua frota marítima velejasse para águas da Península Coreana, em resposta à crescente preocupação com os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. Com as tensões crescentes entre os dois países, o Pentágono pediu neste domingo que Pyongyang evite desestabilizar ainda mais a situação. Agora o esporte. No vôlei, o Rio de Janeiro, o time do Bernardinho é campeão da Superliga pela 12ª vez. Essa foi a 13ª final seguida da equipe, e justamente contra o maior rival, Osasco, uma rivalidade que vinha de outras 10 finais. No primeiro set, deu Rio, 25-19. Osasco empatou no segundo, 25-22. No terceiro, Rio novamente, 25-22. Osasco, então, conseguiu forçar o tie-break, 25-18. E, diferentemente do que aconteceu em toda a partida, o último e decisivo set foi mais tranquilo, 15-6. Título que comprovou a supremacia da maior potência do vôlei feminino do Brasil. E no futebol, o final de semana definiu os finalistas dos principais estaduais do país. Em São Paulo, o Corinthians garantiu a vaga ao empatar com o São Paulo. Jô fez a Fiel comemorar e Prato empatou, 1-1. O outro finalista é a Ponte Preta, que perdeu para o Palmeiras, gol de Felipe Melo, mas tinha vencido o primeiro jogo por 3-0. No Rio de Janeiro, em jogo único, o Flamengo eliminou o Botafogo. Guerreiro fez 2 e Sassá descontou, 2-1. O adversário é o Fluminense, 3-0 sobre o Vasco. Richarlison, Wellington Silva e Léo fizeram. No Mineiro, Atlético e Cruzeiro na final. O Galo bateu o URT por 3-0 e o Cruzeiro venceu o América Mineiro por 2-0. No Gaúcho, a vaga do Inter veio nos pênaltis contra o Caxias, pênalti que eliminou o Grêmio contra o Novo Hamburgo. E na Bahia vai ter Bavi, Vitória e Bahia. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você.
Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a nova lei de migração e a situação dos imigrantes e refugiados no Brasil. Para você, ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.